Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos retomando hoje também as nossas lições sobre a catequese. Nós vamos tratar hoje de um tema, os efeitos dos sacramentos de iniciação cristã e como celebrar o batismo. De uma maneira simples, de uma maneira... Alguém me perguntou uma vez, professor, mas e se uma pessoa não é católica, mas ela pode celebrar o batismo? Ela pode celebrar desde que faça usando a matéria, a forma e tendo a intenção de fazer. Porém, existem digamos assim, algumas situações para a liceidade disso. Mas vamos lá. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, de maneira especial que estão chegando agora no canal. Não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei também, a gente vê como é que está o nosso andamento aqui. E, acima de tudo, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem as suas doações através de Pix, através de depósito bancário, de uma maneira formal ou de uma maneira anônima também. Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos ao vídeo de hoje. Os efeitos do sacramento de iniciação. Bom, o documento chamado Ad Gentes, no número 14, diz o seguinte: através dos sacramentos da iniciação cristã, os homens unidos com Cristo em sua morte e em sua sepultura e ressurreição são libertados do poder do maligno, recebendo o espírito de adoção às crianças e celebram como todo o povo de Deus o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Ou seja, através do batismo, tendo obtido a remissão dos pecados, a condição humana ela é transfigurada. Então são transferidos esses dons para todos aqueles que são batizados. De maneira especial também as crianças, né? Então, como crianças, ele usa esse termo, como crianças somos adotados, somos colocados dentro da família cristã. É o que nos vai dizer também Romanos 8,5 e Gálatas 4. Romanos 8,15 diz o seguinte: portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viveres no temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Pai. Abá, Pai. Então, este é a conceituação que nós encontramos aqui dentro de Romanos. E Gálatas 5, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebessem a sua doação. Assim, renascidos na água e no Espírito Santo, eles se tornam novas criaturas e são incorporados em Cristo, constituindo não apenas um grupo, mas se torna parte do povo de Deus. O documento Ad Gentes também, no número 36, vai falar da confirmação. A confirmação que marca o Espírito Santo, um dom do Pai. Os batizados recebem uma configuração mais profunda em Cristo, uma maior abundância do Espírito Santo, a fim de poder trazer ao mundo testemunha do rito de modo favorável à realização da maturidade do corpo de Cristo. E na Lumen Gentium vai falar sobre a Eucaristia. Finalmente, ao participar da Assembleia Eucarística, os fiéis comem a carne do Filho de Deus, do Filho do Homem, e bebem o sangue para receber a vida eterna e manifestar a unidade do povo de Deus. Por isso que é chamado de sacramento da comunhão. Eles oferecem em sacrifício com Cristo e rezam ao Pai para derramar seu Espírito também, para que toda a raça humana possa se formar como uma única família de Deus. Então, assim sendo, os 3 sacramentos de iniciação, eles estão intimamente ligados e levam todo o povo de Deus, todos os fiéis, a um tipo de cultura, a uma nova ordem, uma ordem cristã, pela qual eles podem realizar na igreja e no mundo a missão do povo de Deus. E aí, vamos entrar agora no como celebrar, mas antes nós vamos tratar de 3 temas específicos. A dignidade do batismo. O batismo é a entrada na vida do reino. Cristo confirmou a igreja juntamente com o evangelho, dizendo aos apóstolos, Mateus 28, 19 e 20, textualmente: e depois ensinai a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o final do mundo. Então, o munus de evangelizar, ele passa pela responsabilidade de acolher a vida cristã, de batizar.
O batismo é, portanto, o sacramento de fé com os qual os homens são iluminados pelo Espírito Santo e respondem àquilo que o Evangelho ensina. A Igreja, portanto, considera a sua primeira missão, despertar a fé para aquelas pessoas que têm simpatia pela fé. Depois se tornam catecúmenos. E aí a Igreja como que se torna padrinho e madrinha, assim, acompanhantes, para que eles possam aderir e entrar no caminho do cristão e aderir ao pacto e reafirmar o seu pertencimento. Para isso, e por isso, a formação dos catecúmenos, a preparação dos pais, a celebração da palavra de Deus e do batismo é a promoção da fé. Eles tendem sempre a 3 coisas específicas. O batismo incorpora os homens na igreja. Isso é uma dedução cristológica. Constrói a experiência com Deus no Espírito. E esta é a dedução pneumatológica. E faz deles sacerdotes reais pelo povo de Deus. Essa é a dedução teológica. Tudo isso constituindo um vínculo sagrado de unidade entre aqueles que recebem. Então, sacerdote, profetas e reis. Ou seja, incorporados em Cristo, fazendo experiência do Espírito Santo e transformando a sua vida numa ação de graças. Então, o batismo ele produz o efeito permanente, né? Permanente e infinito, enfatizando que os batizados recebem a unção do crisma. O batismo é o reconhecimento, é ser reconhecido como cristão. E não é lícito repetir o batismo, né? Se ele foi conferido validamente, mesmo que em outra designação de fé. O batismo é lavando com a água, nos une à palavra de Deus. Quem quiser ver isso de uma maneira mais textual, Efésios 5:26 diz isso. Faz os homens e mulheres parte da vida de Deus. 1 Pedro 2:9. Somos adotados como filhos de Deus. Romanos 8:15, Gálatas 4:5, como nós já acabamos de ler. Uma lavagem de regeneração dos filhos de Deus. Tito 3:5. E o renascimento que vem do alto. E isso é texto do Evangelho de São João, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Então, os batizados, preparados pela palavra de Deus, pelas leituras bíblicas, pela oração da comunidade, fazem a profissão de fé. E isso faz com que eles entendam, recebam este dom que os insere na iniciação da filiação do Deus Unitrino. Ou seja, entra em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E no batismo, os ritos de purificação, eles são superiores àqueles da antiga lei, que nos marcava apenas. E, além do mais, eles são símbolo do mistério da paixão e ressurreição de Nosso Senhor. Aqueles que vão à luz do batismo, o sinal do sacramento, se diz uma expressão latina, similitudo mortis Christi, ou seja, a semelhança da morte de Cristo. São sepultados na morte e revividos, vivificados, ressuscitados para a vida eterna. Nós temos esses sepultados na morte em Romanos 6, versículos 4 e 5. E esta questão da ressurreição é exaltada no texto de Efésios 2:6. O mistério pascal, portanto, ele comemorado e realizado é para os homens e mulheres a passagem da morte do pecado para a vida eterna. A celebração do batismo é realizada de maneira especial para enfatizar isso na vigília pascal ou no domingo de Páscoa e durante todo o tempo pascal. E isso expressa a alegria da ressurreição e da vida nova. Também temos um outro tema que é muito importante para que a gente estude e compreenda bem, os ministérios e os munus que existem na celebração do batismo. Ou seja, o povo de Deus tem uma tarefa de preparar crianças e adultos para o batismo. E é ministério da igreja que
através da proclamação do Evangelho, através da preparação do Evangelho, tanto os adultos quanto os pais, padrinhos das crianças, tenham consciência, abracem, vivam, entendam, amem a fé que é apresentada pela igreja. Na preparação, né, segundo o catecismo, catequistas, leigos, que se são colaboradores do bispo, dos sacerdotes e dos diáconos, eles têm uma instituição própria de catequese, ou seja, eles devem participar ativamente tanto da preparação quanto do rito, porque eles devem expressar aceitação àqueles que estão sendo ordenados à igreja, estão sendo batizados. E isso é uma tradição desde os tempos. Ela se aplicava mais aos padres, ou seja, aos padres, aos diáconos, quando apresentados, a comunidade se reunia e dizia, votava a favor deles. Mas também existem os escrutínios no batismo, né? Ou seja, os escrutínios não é simplesmente uma questão de aceitação ou não, mas uma questão de abraçar aquela pessoa, de dizer que ela está apta, de dizer que ela é esperada, que ela é querida. Isso ajuda o batizado, principalmente os batizados adultos, na preparação, porque vai apoiar as decisões, as convicções, vai fortalecer a perseverança. No caso das crianças, vai colaborar para que os pais, os padrinhos, eles possam fazer a sua profissão de fé com mais profundidade, com mais intenção, porque eles se sentem acolhidos por aquela comunidade. O padrinho deve intervir nos ritos do catecumenato e na celebração do batismo como um fiador da fé. É um adulto, portanto, que vai abraçar esse ministério de padrinho, e juntamente com os pais, ele deve abraçar a fé da igreja. Ele deve conhecer não somente a criança, mas deve conhecer o ambiente no qual a criança será introduzida. Então, é exigência, e o próprio direito canônico vai falar disso, exigência dos padrinhos que tenham maturidade suficiente, de maneira especial, sejam pessoas que tenham recebido os 3 sacramentos da iniciação e seja católico, né? Que católico mesmo que eu estou dizendo assim, uma pessoa que vive, que tem vivência. Os ministros comuns do batismo são sacerdotes, bispos, diáconos, e que agem na igreja como manifestação do Espírito Santo. Proclamam a palavra de Deus, instruem o povo, preparam para a celebração do sacramento. Os bispos, eles devem ter outros responsáveis, que são os párocos, e depois dos párocos também os catequistas, né? Todos aqueles que de fato trabalham na preparação, tanto do batismo de adulto quanto do batismo de crianças. Eles também devem preparar os pais e os padrinhos, para que as crianças que forem batizadas tenham um ambiente para viver o seu batismo. Finalmente, o batismo é realizado, né? Pode ser realizado pelo bispo, pelos padres, pelos diáconos, até mesmo em alguns casos pelos catequistas, quando tem munos para isso, né? E em perigo de morte, aquilo que eu falei no início da aula de hoje, em articulo mortis, na ausência do padre, diácono, de qualquer outra pessoa, qualquer pessoa pode celebrar o batismo com a devida intenção e usando matéria e forma, ou seja, água pura, e dizendo a fórmula do batismo. Eu te batizo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As coisas que são necessárias, ou seja, os materiais necessários e o que é necessário para a celebração do batismo. A água do batismo é natural, limpa, para autenticidade e sinal. Também para higiene, né? No batistério, se fixo ou móvel, ele deve estar sempre limpo, decente. Se necessário, a água pode ser aquecida, né? Era um cuidado que a gente tinha, de que não assustar as crianças, né? Porque não vira um chororô dentro da igreja. Então, a água pode ser aquecida, sim. Em caso de necessidade, o padre deve usar apenas água especialmente abençoada. A água benta na vigília pascal deve ser usada durante todo o período pascal, né, para afirmar a ligação com o mistério da Páscoa. Fora do tempo pascal, é preferível que a água seja abençoada com as palavras de bênção a cada vez que ela for utilizada. Se houver uma fonte, né, que é corrente, abençoe-se a água que flui. Né? Pode ser usado
o rito de imersão, né, que mais claramente marca essa relação de morte e ressurreição, né, mergulha e ressurge, é o rito de infusão. Para a celebração da palavra de Deus, um lugar apropriado deve ser organizado no batistério, ou seja, não só o local onde será batizado, mas onde será celebrada a palavra. O ambiente em que a fonte do batismo é colocado deve ter um local de destaque na igreja, né? E deve dar a possibilidade para que as pessoas possam participar dessa celebração, né? O batistério, a vela pascal ou o círio pascal é mantido e será colocada no tempo pascal durante todo o período, né? O círio pascal ele é aceso na noite de Páscoa e fica todo o tempo pascal aceso. Por quê? Por dizer que é aquele tempo propício para o rito do batismo, né? Essa chama, ela será partilhada na vela dos batizados. Algumas notinhas, né? Se o batistério não é capaz de comportar, né, todos os presentes, os ritos normalmente correm no batistério, pode ser realizado em três partes da igreja, né? Então, vamos imaginar que eu faço o rito da palavra aqui, 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 e todas as crianças vão ser batizadas no batistério. Ou pode ser celebrada em vários locais da igreja. Se possível, as crianças nascidas em um determinado período de tempo devam ser batizados todas elas no único dia, numa celebração comum, né? Existem algumas notas, né? Por exemplo, não se celebra 2 vezes no mesmo dia, na mesma igreja, o batismo, exceto por causa justa. O batismo é uma celebração comunitária. Por que se faz isso? A ideia que se tem é que todos os que estão preparados sejam celebrados, independente de origem cultural, econômica, social, né? Então a igreja prevê que hoje tem batismo, então todos os que têm que ser batizados serão batizados, independente das origens, né? Então não é de bom tom fazer separações, e a celebração do batismo é sempre a manifestação do caráter pascal, o caráter de acolhida, o caráter de abraçar a fé. Então, em poucas palavras, foi essa. Ou seja, a igreja tem o munus de batizar, crismar e alimentar na fé. Batismo, crisma e eucaristia. Todos esses são etapas de uma maturidade. Essa maturidade se dá formando, instruindo e fortalecendo na esperança. E a celebração do batismo é o ápice de tudo isso. A celebração do batismo é o encontro com a comunidade, é um encontro com a unidade, onde todos nós partilhamos deste dom que é ser remido em Deus, remido, amado, querido e agregado à sua fé. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os faça felizes. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.